Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. As regiões Norte e Nordeste estão reagindo de forma mais radical neste momento de auge da pandemia no Brasil. Além de São Luís, Fortaleza decretou o lockdown na cidade a partir de sexta-feira. E Belém vai fazer o mesmo. Com o aumento nos casos de Covid-19 e a subida de patamar no número de mortos, atualmente na casa de 600 em 24 horas, governos passaram a considerar medidas mais drásticas para conter a transmissão do novo coronavírus, como o lockdown. Com essa decisão, a entrada e saída de veículos particulares são proibidas e limites entre cidades são fechados, além da proibição de aglomerações em locais públicos. Praticamente todos os serviços não essenciais ficam proibidos e só é possível sair de casa para comprar alimentos, remédios e levar pessoas a unidades de saúde. A medida visa também evitar a sobrecarga do sistema de saúde do país. Países como Itália e Espanha já adotaram o lockdown no pico da Covid-19 em seus territórios. Spain is due to go into a nationwide lockdown starting Monday. No Brasil, o Maranhão é o primeiro estado a utilizar a medida. A decisão foi proferida pela Justiça aos municípios de São Luís, São José do Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa e vale até o dia 15 de maio. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o estado tem mais de 5.000 casos confirmados e mais de 300 mortes. O governador Flávio Dino, em entrevista a este podcast, explica como o poder público tem garantido que o lockdown seja cumprido. Nós adotamos uma modalidade bastante rigorosa de controle. Não chegamos ao confinamento total, uma vez que a decisão judicial não chegou a este nível, porém estamos fazendo sim uma intensa fiscalização em barreiras físicas distribuídas ao longo da cidade, em que há uma checagem quanto ao fato das pessoas trabalharem ou não nos serviços autorizados. Por exemplo, venda de alimentos, venda de produtos de limpeza, serviços de transporte, de cargas, serviços de saúde, segurança pública, enfim, esse rol de atividades indispensáveis à manutenção da vida e à segurança e à saúde da população. Então, é feita uma checagem, mediante, inclusive, a fotografia por intermédio do celular, a captura da imagem, são feitas ligações posteriores de checagem. Com isso, nós estamos com as nossas várias ferramentas de monitoramento e mais observação empírica, constatando, graças a Deus, um grande sucesso da medida. Nós tivemos uma redução quase que total do fluxo de veículos, ressalvados os serviços essenciais. Nós estamos verificando, neste segundo dia, uma alta participação da sociedade. Nós temos o Código Penal, no artigo 268, 268, que prevê como crime, com pena de até 1 ano, de privação da liberdade, de quem descumprir essas determinações do poder público, visando proteger a saúde da população. Então, pessoas que insistam em descumprir serão conduzidas às delegacias para que seja iniciado o procedimento. Não é o que nós desejamos. Esses 2 primeiros dias têm sido, sobretudo, de diálogo, de convencimento e, como disse, com uma grande compreensão da sociedade. Há também a possibilidade de sanções administrativas, ou seja, além da parte penal, também sanções como multa e interdição dos estabelecimentos comerciais. Como dissemos, o lockdown maranhense deve durar 10 dias, mas pode ser estendido, segundo o governador Flávio Dino. Nós vamos levar em conta a simetria, a proporcionalidade entre demanda e oferta. Nós temos um olho, evidentemente, nos casos confirmados, porém sabemos que, infelizmente, no país todo há subnotificação por uma série de questões, desde escassez de testes, mas também limitações de informações, fatores culturais,
pessoas assintomáticas que têm o vírus, transmitem o vírus, mas que não fazem o teste porque não se sentem mal de nenhuma forma e por isso não procuram o serviço de saúde. Então nós levamos em conta, claro, os casos confirmados, mas levamos em conta também, eu te diria até que sobretudo para a definição dessa terapêutica que abrange medicamentos, mas também essas medidas preventivas, os fatores atinentes a esta equação. Quantas pessoas estão procurando por dia a rede estadual e qual a nossa capacidade de incremento de oferta para fazer frente a essa demanda adicional. Temos caminhado até aqui sem que haja colapso. Nós estamos no lockdown profilático, preventivo. Nós não chegamos a viver situações em que as pessoas não conseguem entrar no hospital público. Não, as pessoas conseguem, às vezes com um grau de demora maior, enfim, mas são atendidas e nós estamos com o sistema hospitalar em todo o estado, inclusive na capital mais sobrecarregado, porém funcionando. Nós acreditamos que o lockdown vai nos ajudar a controlar essa demanda e com isso permitir que a expansão de oferta que nós estamos fazendo, somente nessa semana serão mais 150 leitos, dê conta disso e nós consigamos atravessar este mês de maio. Desde quarta-feira, o Pará se tornou o primeiro estado do país a ter lockdown decretado pelo Poder Executivo em 10 cidades. A maioria delas na região metropolitana da capital, Belém, e vai durar, a princípio, uma semana. O critério para determinar quais cidades serão atingidas pelo decreto será o das que apresentam números de casos confirmados do novo coronavírus 50% superiores à média estadual, que está em 75 casos para cada 100 mil habitantes. Hoje, o Pará tem mais de 5 mil casos confirmados e passa dos 400 mortos. O governador Helder Barbalho, em conversa com nossa reportagem, explica que, neste primeiro momento, será um lockdown de conscientização. A média do estado do Pará tem sido em torno de 45% a 50% do percentual de isolamento. Nos últimos dias, houve um aumento, no domingo, 57,6%. Isso é uma melhora importante. E nesse momento nós estamos primeiro agradecendo quem já compreendeu todo o esforço e a sensibilidade de nos proteger neste momento. Mas ainda precisamos avançar no convencimento daqueles que ainda não compreenderam a situação em que todos estão vivendo e é neste segmento que ainda não compreendeu que nós estamos fazendo um apelo para pedir que a adesão ao isolamento possa atingir um percentual maior e com isto nós consigamos evitar que ao mesmo tempo um número elevado de pessoas adoeçam e consequentemente isto possa trazer o colapso do sistema de saúde. Helder Barbalho também critica o posicionamento do presidente sobre o isolamento e afirma que isso confunde a população. Primeiramente, é importante que neste momento nós possamos todos construir uma unidade de esforços no sentido de combater a Covid-19. O novo coronavírus deve ser o único adversário do Brasil. E é isto que eu tenho buscado pregar, é nisto que tenho buscado me pautar. Todos os esforços devem ser para salvar a vida da população. Existem mensagens daqueles que não têm a percepção de que a estratégia do isolamento é o ideal. Isto diverge daquilo que a Organização Mundial da Saúde prega, do que o próprio Ministério da Saúde prega, que a área técnica da ciência estabelece, que tem sido nisto que nós aqui no estado do Pará temos nos pautado, na ciência, na medicina, na técnica para poder enfrentar este problema. E desejamos que todos os líderes do Brasil possam estar nesta mesma convergência. É importante que o presidente da República também possa colaborar nesse sentido.
No Amazonas, o Ministério Público do Estado pediu à Justiça a implantação do lockdown, o que foi negado pela Justiça. Com mais de 10 mil casos confirmados e cerca de 800 óbitos, o Estado tem um dos maiores índices de mortalidade do país. O governador Wilson Lima informa que tem conversado com o MP para que, se for implantar a medida, seja o menos traumatizante possível. Agora, eu tenho conversado com o Ministério Público para que a gente possa encontrar um caminho de modelagem para o aumento das medidas restritivas. O que eu defendo é que a gente tenha o aumento dessa restrição. Agora, nós não podemos fechar supermercados, fechar farmácias, fechar aqueles serviços que são fundamentais para o segmento, para o funcionamento da sociedade. Inclusive, a nossa polícia tem ido para a rua. Na última segunda-feira, a gente começou uma outra operação aqui, inclusive colocando barreiras físicas em algumas áreas da cidade, como o centro comercial, impedindo a entrada das pessoas, mas muito mais pelo convencimento, né, de que as pessoas entendam da necessidade de estarem em isolamento. E aí a gente pode caminhar junto com o Ministério Público, com a Justiça e com a Prefeitura, para que a gente possa estabelecer algumas regras mais rígidas, como o uso obrigatório de máscara e, naturalmente, estabelecer punição para quem não cumprir, estabelecer horário para que as pessoas estejam saindo de casa, que só saia de casa e que só entre, por exemplo, em condomínios ou em prédios, apenas moradores, né, que evite esse trânsito de pessoas, mas essas são medidas que precisam ser estudadas. E quando você fala em lockdown, o que vem na cabeça das pessoas? O que vem na cabeça das pessoas é o fechamento total de tudo, de supermercado, de farmácia, fechamento da cidade, ninguém entra, ninguém sai. Só para você ter uma ideia, com o anúncio de que poderíamos ter um lockdown, ontem houve uma correria aos supermercados. Os supermercados estavam lotados, com aglomerações, com filas enormes. E aí eu já tive um problema com a aglomeração dessas pessoas. E eu não tenho dúvida de que nos próximos dias nós vamos já ter um efeito disso daí, porque tinha muita gente junta ali e tem pessoas que são infectadas pelo Covid-19, mas que essas pessoas não manifestam nenhum sintoma mais grave. Então, são pessoas que podem estar transmitindo esse vírus e aí a aglomeração é um espaço propício para que efetivamente isso aconteça. Essas decisões, elas precisam ser tomadas de forma pensada, e a minha grande preocupação em não comunicar isso de forma correta é que a gente possa ter essa corrida ao supermercado, das pessoas estocarem comida. No momento em que alguém vai ao supermercado e compra o dobro ou o triplo do que ela estava acostumado a comprar para uma semana ou para um mês, vai faltar para alguém, vai haver desabastecimento, pessoas podem começar a passar fome, e aí me preocupa, se isso não for comunicado corretamente, a possibilidade de depredação, de invasão a estabelecimentos comerciais, levando em consideração o problema que nós estamos tendo aqui na Polícia Militar. Nós temos, historicamente, um déficit na nossa Polícia Militar. Eu deveria ter 14 mil homens, e hoje nós temos na nossa polícia aqui pouco mais de 7 mil. E detalhe, eu tenho um percentual de aproximadamente 1.000 homens que estão afastados por conta do Covid-19. Então, essa é uma preocupação que o Estado do Amazonas tem com relação à maneira como isso vai ser comunicado à população. Outros estados também estudam adotar o lockdown, como Espírito Santo, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado orientou o prefeito Marcelo Crivella e também o governador Wilson Witzel a adotar o bloqueio total, o chamado lockdown aqui no Rio de Janeiro. O Ministério Público teve acesso a uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz e, de acordo com essa pesquisa, o lockdown é a melhor atitude a ser tomada aqui no Rio de Janeiro para conter a pandemia. Mas quando se deve decretar o lockdown? O que um estado ou um município deve levar em conta para tomar a medida? Converso agora sobre este assunto com o infectologista Leonardo Weissman, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tudo bem, doutor? Opa, tudo
certo? Doutor, o que um estado ou um município precisa levar em conta antes de decretar um lockdown? E tem que observar a evolução da curva de crescimento de casos, tá? E a disponibilidade de leitos de terapia intensiva. Porque se você tem um número de casos crescendo, número de óbitos crescendo, e o teu sistema de saúde, o número de leitos de terapia intensiva, respiradores, equipe para trabalhar em UTI não está dando conta, pode ser um indício da necessidade de decretação do lockdown. Certo. Tem alguns estados com situações delicadas, caso de São Paulo, epicentro da crise, Rio de Janeiro, que ainda não decretaram o lockdown. Seria importante pensar nessa possibilidade? É possível que sim, tá? Porque são estados que a gente tem visto que a curva também continua em plena ascendência, o número está crescendo bastante, o número de casos, muita gente morrendo, e a porcentagem de ocupação dos leitos de UTI está cada vez maior. Com a troca no Ministério da Saúde, houve uma nova forma de divulgar os dados. Essa mudança é ruim para os estados e municípios se basearem para adotar medidas mais restritivas, doutor? Existe essa impressão, porque antes nós tínhamos diariamente a divulgação de todos os dados dos estados, com todos os detalhes, de todas, assim, distribuição por sexo, doenças crônicas, você tinha todos os dados detalhados. Hoje você não tem nem a transparência, você não sabe exatamente nem as políticas que estão sendo adotadas pelo Ministério da Saúde no combate à pandemia. Doutor, existe uma percepção e até já alguns cálculos matemáticos que dizem que o Brasil pode se tornar o novo epicentro da doença. O que leva a esse crescente número de infectados? Existe uma série de fatores. Um é a falta de testagem da população. O Brasil é um dos países que menos faz testes na sua população, tá? E isso acaba dificultando a organização, o planejamento de medidas, tá? Nós não temos medidas, assim, a contenção da população, o isolamento, o distanciamento físico não tem sido respeitado pela população como deveria. Tá? O uso de máscaras está sendo recomendado agora, também pouca gente tem respeitado. E um outro fator importante, que é a questão também de leitos de terapia intensiva. Tá? O Brasil ele tem uma fragilidade do sistema de saúde conhecida há vários anos, tá? E que isso está sendo mais destacado agora. Com essa situação da pandemia, isso está ficando mais claro. Nós temos uma população no Brasil mais carente que não tem condições de ficar no isolamento da forma como deveria. E com isso essa população também está ficando mais doente e vamos chegar num momento que não vamos ter leite de terapia intensiva e respiradores aqui para cuidar de todo mundo. Nós conversamos com o infectologista Leonardo Weissman, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Em 20 segundos, vamos falar sobre a parte jurídica do lockdown. Quais são os direitos e deveres de cidadãos e governantes? Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis, praticando isolamento social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse hsl.org.br/coronavírus. Neste bloco, vamos tratar da parte jurídica do lockdown. Pessoas podem ser presas por descumprir a medida? Multas podem ser aplicadas? O direito de ir e vir das pessoas fica comprometido? Para esclarecer essas dúvidas, converso agora com o professor de Direito do Mackenzie, Armando Luiz Rovai. Professor Armando, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Manuel. Tudo bem? Comigo está tudo em ordem. Com vocês? Tudo certo por aqui.
Bom, professor, há inicialmente sempre, quando se fala em lockdown, restrição de circulação de pessoas, há quem recorra a questões mais da constitucionalidade dessa medida, se isso não seria pôr em risco alguns direitos do cidadão. É ou não é, professor? Bom, Emanuel, de fato tem sido colocado essa questão, de modo de que alguns têm indagado se isso não seria uma proibição do direito de ir e vir do cidadão, mas não, Emanuel, é uma medida muitas vezes necessária e que a gente tem que primeiro fazer um destrinchamento da diferença entre lockdown, isolamento social e distanciamento social. Dessas três medidas, o lockdown é a mais aguda e que se dá em situações de exceção absoluta, que necessariamente, portanto, ocorre quando, no caso da pandemia, que é o exemplo que a gente está citando agora, ela se desenvolve de maneira desenfreada e a única forma que o poder público tem de tentar conter o contágio é justamente fechar todos os estabelecimentos comerciais, todas as possibilidades das pessoas se movimentarem perante as vias públicas, proibindo e até multando e até utilizando dos próprios poderes das autoridades constituídas para prender as pessoas que agirem de maneira inapropriada, de modo para que venha conter ao contágio do vírus. Então, isso de maneira nenhuma está infringindo um direito de ir e vir do cidadão, porque é uma medida de exceção. Em relação à fiscalização e justamente quais medidas podem ser tomadas para que o cidadão acate esse tipo de medida de exceção, quem define exatamente isso e pode ir até onde, professor? O primeiro passo é educacional. Tem que partir do princípio que o cidadão tem que ser educado suficientemente, as próprias autoridades têm que informar através dos meios de comunicação, e aí quando eu falo dos meios de comunicação vai desde a televisão, rádio, jornais, até as mídias sociais todas, de forma a incutir na consciência do cidadão a necessidade do isolamento social, do distanciamento necessário e, portanto, que isso seja incutido de maneira urbana, acordata, informativa. Bem, se o indivíduo ele persiste numa conduta inapropriada, apesar de ter sido devidamente informado, as autoridades têm que passar a tomar determinadas medidas, como autuações, com multas, com determinadas obrigações, como a portabilidade de máscaras para evitar o contágio, evitar que haja, portanto, uma forma mais forte das pessoas acabarem se contaminando com o vírus. Agora, efetivamente, numa situação de extrema exceção, diante de um caos causado pela doença, até a possibilidade de prisão seria possível. Mas eu entendo que essa hipótese seria a última a ser analisada a partir do momento que teriam sido exauridas todas as hipóteses de educação, incutir na população todas as informações, aí efetivamente obrigar a portabilidade de máscaras e, finalmente, autuar com multas, sempre orientando, sempre informando. Professor, só para a gente concluir, tem se falado de um certo ativismo judicial em relação ao lockdown, ou seja, quando a medida não é decretada pelo Poder Executivo e vem pelo Poder Judiciário. Há mesmo, de fato, esse ativismo? Veja, a questão específica do lockdown e a efetiva decisão judicial, ela tem que ser verificada caso a caso. Uhum. Porque o que nós temos efetivamente, a partir do momento que se tem uma decisão judicial, é a necessidade de cumpri-la, que por mais que você não concorde com ela, você tem que entrar com recurso judicial, mas nunca descumpri-la. Agora, se nós
chegarmos a um consenso de que está havendo um extrapolamento das atribuições do Poder Judiciário de se imiscuir em atribuições que seriam apenas decisórias do Poder Executivo, seja na esfera estadual, municipal ou federal, aí eu acho que é oportuno que nós olhemos para dentro das entranhas do que ocorre no sistema judicial brasileiro, mas não é de agora, Emanuel, é de décadas para cá, que é justamente a falta de segurança jurídica, a falta de previsibilidade, a falta de um ambiente de negócios, um ambiente judicial, um ambiente social mais previsível, onde o Poder Judiciário nos traga justamente segurança e não essa situação insegura. Veja, eu acho que é o momento, não é porque está vendo a pandemia, o Poder Judiciário está agindo de maneira desconexa ou agindo de maneira arbitrária. Não, o Poder Judiciário sempre agiu assim. Se apenas agora é uma síntese de que acontece em relação ao todo, que todos os cidadãos estão no olho do furacão. Mas é uma situação que há décadas acontece. E isso eu faço com todo o cuidado, ressaltando a excelência e qualidade dos membros do Poder Judiciário, dos membros da magistratura, que são pessoas de bem, mas a circunstancialidade que envolve o Poder Judiciário na sua estrutura, que merece ser revista para que a gente consiga ter essa almejada segurança que eu estou tentando dizer e previsibilidade também. Ouvimos Armando Luiz Rovai, professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atendendo aqui gentilmente a nossa reportagem. Obrigado, viu, professor? Ótimo, Emanuel. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes, e muito obrigado pela oportunidade. E bom, para encerrar esse podcast, tá chegando ela, sempre ela, Renata Cafardo. Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje o nosso papo é com o ex-árbitro e comentarista de futebol, Arnaldo César Coelho, que está lá em Búzios, bem isolado. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, meus cumprimentos a todos. Arnaldo, como é que você está fazendo seu isolamento, hein? Onde você está, com quem? Depois de passar praticamente 30 dias desde março no Rio de Janeiro, em Ipanema, onde moro, aquela rotina de casa começou a me incomodar um pouco e viemos aqui para Búzios. Búzios tem uma regra muito clara, conforme eu costumo dizer, a regra é clara, só podem entrar carros com moradores de Búzios, as pousadas são fechadas, quer dizer, só tem morador dentro de casa. O que você faz mais? Me conta. Eu dirijo uma afiliada da Rede Globo, então estou em contato diário, sempre com todos os gerentes. Assunto não falta. E sobra tempo para tentar me concentrar e ler um livro biográfico da Michelle Obama. E, por outro lado, tentando ver filmes para relaxar um pouquinho na paz da noite. E, além do mais, nós estamos participando de campanhas. Por exemplo, eu participei de uma campanha Futebol Se Importa para ajudar pessoas carentes, arrecadando doações de atletas, músicos, celebridades em geral. Nós estamos arrecadando material esportivo. Para ter uma ideia, eu mesmo doei um cartão vermelho e um cartão amarelo, e que foi a leilão. Legal. O Antônio, morador de Copacabana, no Rio de Janeiro, arrematou por quase R$4.000. Esses R$4.000 voltaram em forma de alimentos para pessoas carentes. É um negócio legal, é uma campanha, como muitas outras campanhas, muito interessantes. E como que você está refletindo do ponto de vista da sociedade? Você acha que a sociedade vai mudar muito depois desse momento que a gente está vivendo? Eu acho, Renato, pelo seguinte, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós chegamos à conclusão agora, tudo é em conjunto. Por outro lado, também tem que se preocupar com a cabeça. Você tem que ter um apoio psicológico nesse momento de pessoas amigas. Tem horas que eu ligo, hoje eu estou triste, aí tem um amigo meu não vai. Eu falo assim, Arnaldo, olha para a tua vista. Quantas pessoas têm essa tua vista? A vida é assim mesmo, é altos e baixos. Eu aprendi isso muito com o futebol. No futebol, quando eu apitava bem, poxa, eu levava tapinha nas costas. Pô, você foi bem hoje. Mas quando eu apitava mal, eu levava uns tapões nas costas. Então, essa vida de altos e baixos é igual uma bola. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Olha, Arnaldo, super obrigada, viu? Falar com a gente. Foi um prazer. Continue em casa aí, com a sua vista bonita.
aqui, muito bem obrigado, isoladinho. Renata. Que os nossos ouvintes aproveitem esse papo bem leve e gostoso. Um abração para vocês. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e daqui a pouco, às 5 da tarde, eu tô de volta com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Hoje em homenagem ao Dia das Mães, tá imperdível. Até lá! Estadão Notícias.